Vanessa Univelti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é o novo ensino médio do senhor Temer. Bom, o senhor Temer, né, tomou um susto, né, por conta desse ensino vagabundo de Paulo Freire, petista, que deu notas baixíssimas para o ensino médio, através do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, aonde havia uma meta que era de 4,3 em 10 e eles só alcançaram 3,7, o que é muito baixo, considerando que esse índice ele espelha a prova Brasil, que é uma prova feita com apenas português e matemática. Então realmente é muito baixo. Então o senhor Temer ficou desesperado, falou: vou fazer a medida provisória, né, que entre imediatamente, né, em vigência. E na medida provisória vai ser o seguinte: nós vamos aumentar a carga horária. Então de 800 horas passou para 1.400 horas. O que significa dizer que passou de meio período para período integral. O que por um lado é muito bom, né? Porque tira a criançada da rua. Mas por outro lado também quem trabalha e estuda pode ficar complicado. Porque o pai fala: não, entre trabalhar e estudar você tem que trabalhar porque o dinheiro é curto. Então muitos vão sair também do colégio. Mas de qualquer maneira, né, o senhor Temer continua. Então eu vou fazer o seguinte: o segundo grau é composto por 3 anos. No primeiro ano e metade do segundo ano, nós vamos fazer o seguinte: todos estudam de tudo. Vai estudar matemática, física, química, como nós estudamos aqui, né? Mas, da metade para o final, metade do segundo ano e terceiro ano, vocês vão escolher uma área de especialização. Especialização, né? Como se as gurizadas tivessem maturidade, né? Especialização. E as áreas são, né, linguagem, para quem provavelmente vai querer fazer, sei lá, letras, ciências naturais, para quem vai querer fazer engenharia, medicina, ciências humanas, para quem for fazer sociologia, psicologia, matemática, para quem for fazer licenciatura, ou matemática pura, aplicada, e por último, ensino técnico, que é muito legal. Então essas matérias eu fiquei pensando, né? E já vi isso aqui em algum lugar, essas 4 aqui. E aí eu lembrei, eu falei: isso aqui é do BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E se vocês viram o meu vídeo lá, vocês sabem que é uma maravilha, né? E eu vou fazer assim um resuminho aqui. Então lá, tá. Linguagem. Linguagem é feito por gramática e literatura. Só que gramática sumiu, não é mais. Gramática vai estar inserida na literatura, então não tem mais gramática. E a literatura vai ser dada num viés político cidadão. Não sei como, mas vai. Ó, vai vendo, né? Aí vem lá, ciências naturais, física, química e biologia. Também vai ser dado num viés político cidadão. Não sei como é que eles vão fazer isso. Aí, matemática também num viés político cidadão. Complicado, né? Tá começando a complicar. E aí, por fim, ciências humanas. Ciências humanas é geografia e história. Também no viés político cidadão. Só que aí esse aqui piora, né? Todos os outros já são muito ruins. Agora nesse aqui é o seguinte: a história ela só vai contemplar história dos negros, dos índios, dos ameríndios. Então não haverá história dos europeus. Só haverá quando houver uma intersecção. Por exemplo, quando, né, os portugueses maus eles chegam no Brasil, e no Brasil estão os índios todos vivendo um socialismo lindo, e eles vão lá e pá, destrói os índios, né? Aí aparecem os portugueses. Aí tá lá na África, né, todos vivendo num comunismo, né, os africanos, como não tivesse guerras, não tivesse, né, escravos entre eles. Não tem nada disso. Eles estão lá, né, na utopia. E aí vem os portugueses malignos, vão lá e pá, acabam com o comunismo deles, escravizam, destroem. Então o europeu é sempre o destruidor. E a história é só a partir disso daí. Então não vai ter, por exemplo, história antiga, não tem história medieval, não tem as grandes revoluções, grandes navegações,
Revolução Industrial. Não tem nada disso, porque a Europa para eles, né? Para que estudar a Europa? Nós somos só índios e negros no país. Haja visto lá as Olimpíadas, a abertura, né? É só isso que tem no país. Então, para quê? E aí também eu me pergunto, né? Se o aluno ele vai escolher uma área, ele vai estudar, é obrigatório português e matemática para todos em todos os anos. Mas por que isso? É porque o Temer acha que é bom isso aí? Não, é que ele quer se dar bem no teste. Porque o teste Brasil, a prova Brasil é matemática e português. Então todo mundo vai ter que estudar o tempo todo. Porque na hora da prova ele vai estudar bem. Mas, passando disso, né? Ele vai estudar então português e matemática. E ele vai escolher uma área, né? Então ele vai escolher lá ciências naturais. Escolheu biologia, física e química. Então ele está só isso. Ele não vai estudar mais nada de geografia, nada de história. Ele vai ficar um burro, né? Um burro intelectual. Ele não vai ter, nunca na vida dele, ele vai ter estofo, né, cultural, né? Porque vai faltar tudo isso para ele. E todas as outras áreas também. E quem escolher matemática, pior ainda, né? Porque já está estudando matemática e geografia. Aí escolhe matemática, provavelmente vai estudar cálculo mais avançado, cálculo mesmo, né? Cálculo vetorial. Mas, de qualquer maneira, eu não estou vendo que ele vai ter... porque o segundo grau é para te dar cultura mesmo, né? Em muitas áreas porque depois você vai parar realmente de estudar muitas coisas quando você entrar na faculdade. Mas você precisa dessa erudição, dessa bagagem, coisa que você perdeu. Agora, vem, né, a pergunta, por que o senhor Temer, nesse momento histórico, que ele estava com isso na mão, veio do PT, esse troço veio do PT, tá lá, político cidadão. O que é político cidadão? É partidário, é ideológico. Aí você está na hora de você cortar o mal pela raiz, mudar tudo e falar, mas tem que jogar fora tudo o BNCC. Não, dá um pause nisso aí, chama os especialistas, vamos rever, né, o currículo, vamos rever essas partes, tirar essas partes, voltar com a história da Europa. Vamos voltar com um monte de coisa, vamos voltar com gramática. Temos que saber gramática. Não é possível assim. Então, voltar com tudo isso aí, tirar esse negócio de contexto aí. Vamos estudar a matéria pura. Como eu aprendi, acho que como todos aí aprenderam. Mas aí, né, o senhor Temer, que podia ter feito isso, né? Podia ter feito isso. Mas ele resolveu não fazer. Ele resolveu ir além. Ele dá mais um salto, né, de qualidade, ou não, né? Ele vai lá e faz o seguinte: agora, a partir de agora, todas as faculdades que não era obrigatório, agora vai ser obrigatório seguir o BNCC. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora, se você fosse uma faculdade antes, você fizesse uma pergunta lá sobre Carlos Magno, né? O Sacro Império Romano Germânico, né? Ou sobre o Império Romano, você não pode fazer mais. Você vai ter que fazer questão lá do quilombola, né? De como que os índios viviam aqui, como que era a sociedade indígena, né? Como eles foram catequizados à força. Então essas perguntas que você vai poder fazer. E as outras lá, em matemática, no contexto político cidadão, como que funciona isso? Na prática, tipo, eu vou no supermercado, compro 3 detergentes, cada um custa 10. Quanto que eu passo no caixa? É mais ou menos isso? Né? A elipse, não, a elipse não pode, porque não dá para contextualizar a elipse, né? Então, são coisas, né, complicadas. Eu acho que não é possível. E aí, então agora, todas as faculdades serão obrigadas a seguir esse lixo. E o senhor Temer, né, como eu já disse, um homem, né, de cultura, não faz isso. Não faz isso por quê? Porque ele não viu? Eu não sei. Será que ele é socialista também? Ele é comunista?
Eu não sei, já estou me perguntando. Até porque o senhor Temer aí, ele está que nem o filho do Lula. Ao invés de ele fazer uma coisa, né? Ah, vamos redigir, né? Como ele mesmo, né? Ele tem livros, né? Eu até tenho um livro dele aqui de direito constitucional. Não, vamos redigir aqui, né? Ele fala bonito, né? Redigir-lo-ei. E não, ele pega o seguinte, ele chega lá, para os trouxas como nós, ele pega um projeto de lei do senhor, no projeto de lei 6.840 de 2013, do deputado federal Reginaldo Lopes, que tem nome até de Rei do Baião, né? PT Minas Gerais. E copia. Que já tinha lá, ele coloca, com algumas pequenas diferenças. Então ele pega e copia o que é um projeto de um petista. Então ele, que não é petista, se diz não petista, agora copia o negócio de um petista, que é óbvio que vai prestigiar o BNCC, que é do PT. É a joia do coroa, é onde os estudantes, as crianças, os jovens adultos vão entrar, né, sem saber nada, e vão sair comunistas, vão sair socialistas, por conta de Paulo Freire, por conta da pedagogia do oprimido, por conta do político cidadão. E agora ele deixou passar isso daí. Como que fica a nossa educação? Vai ficar esse lixo como tá? E o pior de tudo, não é isso. O pior de tudo é assim. Ao invés do pessoal estar perguntando, pô, mas o cara, ele escolheu uma área, ele não vai perder, né, muito conhecimento da outra? Ele escolher essas áreas que é do BNCC, tá faltando coisa, né? Estão tirando, por exemplo, eu falei Europa. Não, eles não estão preocupados com isso. Entra aqui, notícias, põe qualquer notícia. Vai estar lá assim, olha o que eles estão fazendo, eles estão tirando tirando a obrigatoriedade de artes. Artes. Ah, como que tirar artes é tão importante? Estão tirando obrigatoriedade de sociologia. De filosofia, socorro, socorro, Deus me ajuda. Educação física, estão tirando obrigatoriedade. Educação física até acho que de repente podia ser obrigatória mesmo, porque às vezes o lazer da gurizada, né? Não tem bola em casa, joga bola. Mas também não é uma coisa que vai ser requisito para passar em Harvard. Nem nenhuma faculdade de ponta aqui no Brasil. O cara não vai passar, sei lá, na Unicamp, na Federal do Paraná, do Ceará, por conta de que ele não fez artes. Eu não fiz artes, então não passei. Eu errei aquela questão de artes. Não vai, não tem. Ah, aquela questão de filosofia, de filosofia, sociologia, até pode ter, mas só que não deveria, porque isso aí é coisa para a faculdade. Se o cara entendeu que deve fazer isso, faça. Se ele quer fazer educação física, faça na faculdade também. Embora eu ache, como eu falei, que pode até ter. Então é isso. Esse Temer, eu tô assim, luto. Agora eu gostaria de tirar ele, porque a educação é a base de tudo, é a base da onde vão chegar, as pessoas vão entrar, né? Não vai ter político cidadão, então a pessoa vai aprender aquilo só, e ele vai aprender sobre política, cidadania, tudo com o pai, com a mãe, ou com educação moral e cívica que antigamente tinha. Mas isso aí não, político, cidadão, em todos, até matemática, física, me poupe, química, como é que química pode ser político, cidadão, o que as células lá vão falar uma com a outra? Não tem menor sentido. Então, eu acho que ele tá louco, completamente louco, não sei tragagá, e nós temos que pensar aí como derrubar isso daí. Não sei como, mas não está como derrubar, eu espero um milagre. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, ó, e tchau, tchau!